Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui Renato Fonseca. Hoje a gente vai falar um pouquinho da complementação daquele nosso mindset que a gente viu na aula de quarta-feira, e a gente vai juntar ele também no nosso operacional de sexta-feira e segunda, que foi operando o fluxo continuidade com base na simetria e na movimentação, tá? A gente iria até ver padrões hoje, mas como o pessoal ainda não entendeu muito bem ali a simetria e movimentação, eu acho mais recomendado que a gente trabalhe com a observação aí desses aspectos aí de analisar a simetria, analisar a movimentação corretamente, identificar corretamente, para a gente poder passar para um próximo patamar, tá bom? Então, gente, eu queria começar aqui mostrando para vocês a minha página da Cotex, e a minha página da Pocket, que a gente provavelmente daqui a pouco vai começar, provavelmente não, né? A gente vai começar a operar com a Pocket. Eu estou só aprendendo a operar com ela, estou vendo algumas coisas aqui, criando ferramentas, então, para a gente começar a operar, tá? É, Eu queria que vocês fizessem uma observação, tá? Eu vou fazer um negócio aqui, que eu fiz até com a Ariane agora. Espera aí, deixa eu só fazer isso aqui, minimizar isso aqui. Beleza, vamos lá. Aqui agora, ó. Provavelmente vocês estão vendo agora minhas duas telas, meus dois monitores. No monitor da direita, vocês estão vendo a Pocket, no monitor da esquerda, vocês estão vendo a Cotex. Eu queria que vocês me falassem, assim, de forma mais concreta, qual a diferença básica do que está acontecendo no gráfico, de como vocês estão enxergando o gráfico da Cotex e o gráfico da Pocket. Alguém pode me falar? Pode apertar aí o microfone aí. A distância? Lateralizado e tendência. Não, não, não digo como formato, não, digo visualização. Olhando para o gráfico, o que que vocês veem? Tipo assim, um está mais Pro- nítido, o outro está mais complicado de enxergar, um tem muita cor, outro tem menos contraste, um está mais escuro, outro está mais claro, isso é de característica mesmo. A Cotex não dá para ver muito porque ela está mais distante e tem coisas na frente dela, a gente não dá para ver o final da vela, Isso. sabe? A última vela, né? O fundo ele está confundindo com as velas, certo? E na Pocket ele está mais limpo, certo? Beleza? Isso foi proposital, tá? Eu aumentei aqui a visibilidade do meu logotipo justamente para eu mostrar isso para vocês. Porque o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: voltando ao nosso mindset de quarta-feira, que a gente falou que a gente precisa usar menos o cérebro, basicamente o que vocês fizeram aqui quando olharam para a Cotex foi ter esse trabalho de identificar que o fundo tem um desenho e vocês não conseguem ver o que está acontecendo na vela, e aí ele atrapalha. Então, o seu cérebro está trabalhando para identificar uma diferença de uma coisa que não precisava nem estar ali, que é supérfluo. Então, o ideal é o quê? Que a gente opere, né? Eu estava conversando com ela que eu só coloco esse fundo justamente para o nego não hackear minhas aulas mais do que já hackeia, porque tem gente que já copiou minha aula, então eu deixo bem baixinho. Agora melhorou a visibilidade, concorda? Estão Sim, conseguindo ver melhor? tá bom, sim. Show? Então é só para isso, só para ter ali, ó, porque quando o pessoal eu gravar minha aula, vai ter aquilo ali no fundo ali, e a pessoa vai ver que é minha aula, para proteger o meu conteúdo, é só para isso, tá? Então, pessoal, primeira coisa é que, voltando lá, aquele mindset que eu falei do cérebro, toda aquela conversa de como ele funciona, da nossa parte racional, que ela é bem menos poderosa. Opa, vamos lá. Da minha parte, que ela é bem menos poderosa do que a parte do nosso córtex, que é a parte do instintiva, etc. Peraí, eu tô com as duas telas ainda, né? Deixa eu colocar só uma tela aqui. Aqui. Show. Beleza. Vamos lá.
Então, a nossa parte racional ela é bem menos poderosa do que a nossa parte instintiva, toda aquela conversa lá que eu passei para vocês, tá? É, eu queria falar para vocês que a gente precisa, então, economizar o cérebro, como eu falei mesmo. Então, evite gastar massa cefálica para interpretar coisas que você não necessita, coisas que não são precisas naquele momento ali. Por quê? Porque aí você vai ter é, rendimento para operar, para trabalhar o que você realmente precisa, que é analisar a situação do gráfico. Então, muita gente toma loss, né, e não consegue operar, não consegue achar um operacional, não consegue trabalhar porque está sugando muito a cabeça, e às vezes com coisas que são básicas e nem precisariam estar ali sendo observadas naquele momento, tá? É simples, e é só isso, velho. Não tem outra palavra para falar a respeito disso que não seja que está trabalhando demais o cérebro sem necessidade, tá? É, então vai essa, vamos dizer, mania de colocar o enfeite de tudo para lá é legal e tudo, mas vai te atrapalhar. Por que que eu cobro que a pessoa não coloque nenhum indicador, não faça nada na tela, ou opere lá, né, em branco? Justamente para isso, para que o indicador ele não confunda, igual que aquela foto ali que eu coloquei para vocês no meu na Cotex, vá confundir a tua análise do que está acontecendo na vela. O que acontece? Eu até brinquei no dia, mas eu mostrei lá o cara lá, que é um trader de sucesso, que ganha 60 mil reais por dia, e aí botou lá uma tela com um carnaval, purpurina, com confete, com tudo, e aí na hora dele fazer a entrada, ele errou a entrada, e a gente só olhando a foto, não foi nem eu, mas os próprios alunos falaram, eu identificando 10 entradas ali, tranquilo, eu tinha ganho um dinheiro bom ali. Então, quando você enfeita muito o pavão, a tendência é você tomar na cabeça mesmo, você se ferrar, você se confundir, porque o seu cérebro está trabalhando dificuldade, criando dificuldade para você operar. Então, você não precisa disso, cara. Você não precisa fazer nada disso. Você precisa só analisar da maneira mais burra que você pode fazer. E é burra mesmo, gente, que eu falo, sem criar, sem jogar artifício, sem dificultar a parada, entendeu? Sem pentear o ovo, que meu pai fala. Então, pega a parada, você não precisa pentear o ovo não tem cabelo, então não inventa, faz só o básico. Tá aqui a movimentação do gráfico, analisa a movimentação do gráfico. Vai entrar? Vou entrar. Só isso. Facilita a tua vida. Ah, tá muito claro, muito escuro. Cara, tenta resolver. Não deixa contraste, falta de contraste. Deixa uma coisa que seja bem contrastante de uma cor para outra. Deixa um tamanho que você consiga visualizar a vela se movimentando e consiga visualizar todo o ambiente. Então, ó, aqui assim está muito pequeno para eu interpretar a vela, mas se eu subir um pouquinho mais assim, ó, eu tenho aqui a descida e eu tenho a ideia da movimentação da vela. Eu já entendi o que está acontecendo aqui, que é uma tendência de baixa, aqui que está lateralizado, posso dar um zoom maior e começar a operar aqui. Então, comecem a se ajudar, de forma que vocês encontrem maneiras confortáveis de você trabalhar. Só no conforto que vocês vão ganhar dinheiro. Ninguém aqui no momento do trader aqui, está trabalhando de servente pedreiro, quebrando pedra, fazendo esforço. Não, aqui é raciocínio, aqui é calma, é lógica, sem emoção. Então, não suguem o seu cérebro, tá? Não sugando o cérebro, voltando a isso, volta também naquela de que muita gente hoje me chamou e está me chamando durante a semana e sempre me chama. Ai, eu parei para observar hoje que quando eu pego uma tendência lateralizado, eu tenho os pavios maiores que podem fazer isso, e podem fazer aquilo, e que não sei o quê, é, e não sei o que mais. Cara, para de viajar, para de inventar bosta. Só faz o seguinte: o que que você tem que operar? Fluxo continuidade. Quando está lateralizado, você tem fluxo? Não. Então você não precisa operar. Ah, mas eu tenho vela de retração, de não sei o quê. Cara, você consegue identificar o mercado forte? Ah, não, é difícil, eu não sei quando está tratorando, então você não vai saber identificar o mercado fraco. Porque no mercado forte, eu tenho uma tendência para um único lugar. E ele está indo sempre para o sentido da tendência. Então, eu não preciso parar e imaginar para qual lado a vela vai. É a primeira coisa. No mercado fraco, a vela vai ficar subindo e descendo. Eu tenho que identificar para onde a vela tende a ir. E aí já é uma dificuldade maior. E já é uma chance maior de loss. Então, se eu pego, me ajuda o meu cérebro a saber que eu tenho uma tendência. Ó, aqui eu tenho uma tendência, e que todas as velas daqui tendem a ir para baixo, eu já não preciso mais me preocupar para onde a vela vai. Eu só me preciso me preocupar o quê? Como eu entro naquela vela.
E aí, como eu entro naquela vela, já foi passado um operacional muito fácil, que seria o quê? 2 segundos antes de finalizar a vela, que eu já pego na lazeira de todas elas, eu vou tomando um gain até o final. O que vai me ajudar a analisar mais confluências para eu ser mais preciso ainda. Vou observar simetrias, vou observar padrões. Ah, mas eu não peguei essa vela do início, eu não consigo identificar. Beleza, então você vai pensar o seguinte. Quem lembra quando eu fiz o desenho, e eu vou fazer de novo aqui, lá do pódio? Lembra do pódio? Vamos tentar fazer um pódio até bonitinho. Vou fazer um pódio amarelo hoje aqui, para todo mundo desenhar e entender. Lembra do pódio? Ó, o pódio aqui. Primeiro colocado. Segundo colocado. Terceiro colocado. Nós vamos desenhar aqui de vermelho, em homenagem ao Lula. O povo aqui gosta muito dele. Primeiro, Companheiro. segundo, companheiro. Terceiro, gente boníssima ele. Ó, terceiro, adoro ele. Então, ó, primeiro lugar, segundo, terceiro. Lembra dessa história, Ladrão pessoal, de que eu caneta. perguntei? Ladrão de caneta, que coisa feia, né, velho? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu preciso observar para começar a operar um gráfico de linha de tendência, ou de qualquer gráfico, tá? É a movimentação. Então, a primeira coisa que eu observo para operar, tá? Eu não vou operar ainda, estou vendo qual gráfico eu escolho, é o backtest. Primeira coisa que eu faço é o quê? Movimentação. Show? Espera aí, que aqui é mais difícil. Movimentação. Segunda coisa que eu observo depois da movimentação é o quê? Se perto do gráfico eu tenho simetrias que me atrapalhem ou que me ajudem a operar, beleza? Então, segunda coisa que eu observo, simetria, beleza? E a terceira coisa que eu opero, que eu procuro, se existe algum padrão que eu possa operar naquele gráfico. Que seria o quê? Algum padrão que está aparecendo muito e que pode funcionar quando ele aparecer de novo. Padrões, vocês vão começar a conhecer oficialmente quando a gente começar a estudar os padrões. Mas simetria e movimentação vocês já meio que estudaram, e a gente está passando hoje aqui para nivelar todo mundo. Então, para eu escolher o par, eu tenho que ver a movimentação. Depois eu tenho que ver se existem simetrias que me ajudam ou que me impeçam de operar. Então, por exemplo, vai dizer que esse gráfico do SDBRL está com a movimentação boa, descendo, mas eu vejo que eu tenho uma simetria de corpo com corpo, de pavio com pavio aqui, ó. Essa simetria de pavio com pavio é uma simetria de retração. Posso operar esse gráfico? Agora não. Por quê? Porque tem uma simetria de retração. Se o gráfico chegar ali naquele ponto, pode ser que ele retraia. Então, não vou operar. Mas se não tem essa simetria, se tem uma simetria aqui de corpo com corpo, que é para rompimento, beleza, posso operar. Se não tem simetria nenhuma, não tem nada que impeça também, posso continuar operando. Aí, beleza, entrei no gráfico, posso operar, mas quando que eu entro? Que eu não sei quando eu vou entrar. Cara, aí você vai operar quando tiver um padrão. Olha o que aconteceu agora aqui, ó, limitação em 3, ó. Então, pode ser que nessa vela eu entre. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou dar uma entrada na vela. Ó, se eu tivesse dado a entrada no início da movimentação dessa vela, quando ela estava lá embaixo, ela tinha dado gain, ó. Dei aqui sem querer, não era nem para dar, mas vamos lá, tá? Se eu tivesse dado essa entrada aqui embaixo, ó, tá? Eu já estava já entrei no fluxo. Se fosse um fluxo de continuidade, porque tem um padrão. Limitação em 3 é um padrão que vocês conhecem. E aí vocês vão saber como que ela funciona. E aí, se na vela que você precisa da entrada da limitação em 3, ela está respeitando o operacional, você vai entrar. Se não está respeitando, você não vai entrar, você vai esperar outra. E aí você já entrou no fluxo. Ah, Renato, você tinha que me dar um gatilho. Não existe gatilho para entrar em padrão, em fluxo, nada disso. Esquece gatilho. Gatilho é papo de quem tem preguiça e de quem quer fazer a parada e não tem talento para entender a movimentação. Não perdeu muita coisa não, Anderson. Olha lá, ó, pegamos a simetria. Show? Sem querer até, nem tinha olhado, mas beleza. Então, quando você começar a operar, depois que você fez a escolha do par e o par está certinho, você vai começar a operar do contrário.
Então, você vai achar um padrão para você entrar naquele fluxo de continuidade. O padrão aconteceu, eu respeito o que o padrão manda fazer. Entrei, já estou no fluxo. E aí é o que eu falo para todo mundo. É como se você estivesse numa estação de trem. Você saiu do seu trem e você vai seguir o fluxo. Se você tentar voltar, vagabundo vai te atropelar, vai passar por cima de você. Segue o fluxo e vai-se embora. Quando você vai parar? Quando tomar 2 lois. Isso é o básico. O que que eu posso fazer? Posso melhorar o operacional? Pode, excelente. Quando você começar a conhecer os padrões, você vai chegar a padrões e você vai ver que tem momentos que você não vai operar no gráfico por conta do padrão. Você vai ver que a movimentação não é a movimentação tratorada, é a movimentação explosiva. Então, se está a movimentação explosiva, eu não tenho a garantia de que ele vai para um canto só. Eu também não vou operar, eu vou parar. Então, você vai conseguir ter várias confluências que vão fazer você operar ou você parar de operar. Quer ver confluências para você operar se você está numa linha de tendência, num fluxo de continuidade? A vela está navegando, o índice tá crescendo, está se desenvolvendo no sentido da tendência, eu posso operar. A movimentação está tratorada, eu posso operar. Cheguei num padrão, estou no momento do padrão que ele respeita aquela movimentação, eu posso operar. Cheguei no momento do padrão, mas eu estou em uma parte de uma vela do padrão que não é uma vela que eu possa operar porque ela não está em fluxo de continuidade, porque ela não está tratorada. Posso operar? Não, não posso operar. Mas, Renato, que velas são essas? Pô, vamos lá, vela de descanso, um padrão de descanso que vocês vão ver ainda, tá? Eu tenho uma vela que é grande, uma vela de força que ela foi tratorada. Aí eu pego uma vela que ela é a vela fraca, que é a vela que a gente chama de vela de descanso, que ela fica explodindo para cima e para baixo, 2 etapas, e por isso que ela deixa pavios grandes e corpo pequeno. E aí depois, em terceiro, eu tenho a vela que eu entro operando, que eu vou operar essa vela e ela tem que crescer tratorada também. Se ela cresceu tratorada, se ela virou uma vela de força, opa, operacional de vela de força, continuidade. Acabou de dar uma vela de descanso aí, não? Aqui, ó, exatamente. E olha aqui, ó, desceu. É uma vela de força? Aí você vai analisar. Ela é maior do que essa aqui, sem ser exageradamente, porque a vela de força tem um padrão. É, beleza, opero. Não é? Se eu reconhecer algum outro padrão aqui, eu opero como outro padrão. Se não reconhecer, pelo menos eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma entrada aqui, no mesmo sentido, e eu vou ver qual é da história. Se eu tomar um loss, eu dou mais uma para ver se eu perco. Se não tomar, eu continuo. E quando eu vou parar? Quando tem 2. Então não tem uma parada muito difícil. Começou a crescer essa vela, gerou dúvida, diminui aqui, ó, seu investimento, bota R$ 5 só para você ficar no fluxo, só para você não se perder. E continua operando. Se tiver um talentozinho, pode não operar, fica de olho acompanhando a vela. Só que tem um problema muito grande quem está começando a operar. Você só fica olhando para a vela quando você deu carga na vela, quando você jogou o índice ali. Fora isso, você não acompanha a vela. E no finalzinho você fica aqui, se tremendo todo. A vela vai explodir, vai descer, vai voltar, não sei o quê. E você fica naquela. E aí você, na hora que você não é para olhar na vela, você olha. Aqui é para você fazer o quê? Conta mentalmente 30 segundos, 15, 60, quanto que é. Chega no finalzinho, você sem emoção nenhuma, como eu estou olhando agora. 7, 6, 5, 4, 3. O operacional de 2 segundos, entrei de 2 segundos no mesmo sentido, eu vou embora. Tive um win, peguei a vela bem pego e vou embora. Ai, vai tomar o quê? Porque foi um final de movimento, parará, parará. Não tem problema, velho. Não tem problema. Se aqui foi final de movimento, se essa vela subir e virar uma vela de força, já virou um outro operacional para um outro padrão de fluxo de continuidade no outro sentido. Continua operando no outro sentido. Deu errado em 2? Para. Está em dúvida? Diminui o payout. Entrou no fluxo, começou a dar certo o fluxo, aumenta o payout. Efetua os soros. Ou joga ali no mínimo, nunca opera em mão fixa, ou no mínimo joga ali pelo menos para a porcentagem, para você ter um ganho pequeno. Então, existem vários artefatos, vários artifícios, desculpa, que são muito fáceis para você operar, velho, que você não precisa ficar morrendo de complicação. E aí o cara chega e fala para mim, ah, mas que eu botei uma média móvel de 60 aqui, não sei o quê, e aí quando ela bate, cruza, ela reverte, não sei o quê, irmão, nesse tempo eu já fiz todo o operacional, ó, vela de força. Não, mas é uma vela agressora. Posso operar? Posso, é uma vela agressora, uma vela grande, ó, vai indicar um fluxo.
Se ela der mole e tombar ali embaixo, você pega para entrada. Se eu vi ela se desenvolvendo, beleza, dá uma entrada também. Já tomei um loss, bota aqui. Se tomar o segundo, acabou, velho. Só que a diferença foi que aqui, como essa vela foi grande, eu só inverti o fluxo. Eu estou entendendo o que está acontecendo e vai-se embora. Vida que segue. Vou dar entrada para baixa com uma vela grande daquela ali? Lógico que não, porque eu não sou besta, eu não sou burro. Vou entrar na entrada para alta. Se der errado, foram duas perdas. Ah, o gráfico está ruim. Ou para, espera um pouquinho, analisa de novo, ou então não opera, vai para outro gráfico. É assim, movimentação não está tratorada. Vou ficar operando no gráfico de continuidade com a movimentação não está tratorada? Não, por quê? Porque a minha cabeça não precisa ficar pensando naquilo ali, velho. Ela tem que pensar na coisa mais simples possível. Então começou a ficar inventando pavão, começou a ficar explodindo para cima e para baixo, sai do gráfico, procura outro. Ah, professor, mas eu posso pegar um pavio. Pô, pode pegar, mas para que que tu vai pegar pavio e ficar esperando e ter indecisão se você pode pular para outro gráfico, pegar um outro fluxo de continuidade grande e fazer mais dinheiro enquanto tu tá pelejando para pegar um pavio. Ah, eu sou muito bom de pegar pavio. Porra, tu é bom, tão bom de pegar pavio que tu tá fazendo mentoria comigo agora e que você não fez 20 mil reais pegando pavio até hoje. Que o dia que o cara fizer 20 mil reais pegando pavio, eu vou falar, pô, esse maluco ele é bom pegar pavio. Eu sou ruim de pegar pavio. Hoje eu operei com o Marcão tá aqui. E quando chegou na hora de pegar pavio, operar pavio, eu tomei na cabeça. E ele viu e eu comecei com ele e falei, irmão, não dá, pra mim não dá. Eu tenho que operar a favor da tendência. Porque se eu jogar contra a tendência, ela vai me sacanear. E são características operacionais das pessoas. Se você opera pavio bem e está conseguindo pegar, você não está nessa mentoria aqui. Você tem uma mentoria própria, um jeito próprio seu de fazer. Não estou falando que pegar pavio não é assertivo, gente. Mas esse operacional aqui, ele não é para pegar pavio, ele é para operar no corpo, no fluxo, no sentido da coisa, na continuidade. Posso pegar um pavio? Pô, até posso, desde que ele esteja a favor da minha tendência. Até me ajuda. Acontece muito? Acontece, mas pode não acontecer, porque o fluxo de continuidade é para ser dado 2 segundos antes da outra vela entrar. Por quê? Porque existe um risco muito grande da vela explodir no sentido de você pegar ela em cima. Se você ficar esperando para criar um pavio imaginário que você acha que vai aparecer, a vela vai explodir e você perdeu o busão das 8, perdeu das 10, perdeu das 11, vai dormir fora de casa. Tu não conseguiu pegar o busão. Acabou o fluxo e você não fez um centavo. Então, parem de inventar operacionais, parem de inventar. É o engenheiro de vela que eu falei aquele dia. O cara cria uma parada e fala, ai, mas está acontecendo. Cara, isso aí foi sorte. O outro falou, rapaz, eu tô bem pra caramba, tô operando, tô lucrativo, tô fazendo 6x3. A cada 6 entradas eu acerto 3 e erro 3. 50%, irmão. Eu nem opero, porque 50% é o risco que eu tenho aqui na operadora. Ou vai para alta ou vai para baixo, 50% para cada uma. Se o meu operacional está dando 50%, eu estou perdendo tempo no gráfico, eu não vou fazer dinheiro. Ah, mas eu estou fazendo isso, isso, isso. É sorte. O dia que você tiver azar, você não vai fazer. Não opere sorte. Sorte, a gente tem outro site, Bet365. Joga lá no Flamengo, 3-0, 3x0, e aí se ganhar, bota lá escanteio, bota essas. É melhor. Aqui é E o melhor raciocínio. Vasco. Vasco, sai daí, ô Maiado. Esse negócio é basquete. Vai jogar basquete. Você veio dos Estados Unidos. Você não jogou no Brasil, não. Vai pra lá. Então, gente, tentem trabalhar com a parada da maneira mais fácil possível. Não tumultuem a cabeça de vocês. A cabeça de vocês, ela tem que ser, lembra do mindset que eu falei lá das minhas aulas de tiro, que você tem que jogar automaticamente, ó, tira casaco, bota casaco, puxa a arma, aponta, fazer automaticamente. Você tem que enxergar a movimentação e simetria automática. Do jeito que eu olho aqui, eu vejo automaticamente o que está acontecendo. Ó, vai formar a limitação em 3 aqui. Eu estou dando aula e vai formar a limitação em 3. A chance de formar é grande. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho. Se formar a limitação em 3, na próxima eu entro. Ah, professor, como é que você sabe que vai formar a limitação em 3? Porque veio uma movimentação tratorada e tem duas explosivas. 27 segundos. Se essa vela aqui, ó, começar a fazer pavio, ela está negando força de baixa. Ó, se ela começar a subir, está negando força de baixa. Se ela não começar a subir, vai entrar para alta. Mas por que que não vai? Porque ela está tratorando, está explodindo para cima e para baixo, ó. Então, vamos ver. Se no final ela explodir aqui, ó, se ela derreter e demonstrar tensão de alta, como demonstrou agora, ó, provavelmente limitação em 3, 4, 3, 2, 1. Entrei. E vamos esperar para ver se ela vai rolar. A movimentação fala. Ah, pode tomar um loss? Claro, posso tomar um loss. O mercado ele é soberano, como todo mundo fala. Essa explosão em 2 etapas aí, ó, vai me caverar, porque ele precisa ter uma
Em um dado momento ali, ele tem que se estabilizar. Porque o que significa a limitação em 3? Eu ganhei um índice e eu perdi força daquele índice. E o mercado quer recuperar e voltar para esse patamar aqui, ó. Ele quer se corrigir, ele quer voltar para cá. Está tendo força agora? Ainda não, porque ele está. Mas o que está demonstrando que ele ainda tem chance de subir? Ó? Pode ver que a movimentação ela não derreteu, ela tá. Então tem que aguardar e ver se ela vai subir. Geralmente são velas grandes e aqui termina com uma vela bem pequenininha. Então está dentro da Correto. normalidade por enquanto. Vamos aguardar para ver o que que acontece. É um operacional de continuidade? É um operacional de continuidade, porque eu tenho que operar aqui, como a vela aqui tem que tratorar. Tem como prever que essa vela está tratorando? Não, isso aqui é por estimativa. Pode ser que ela tratore, não tratorou. Aí olha o que aconteceu agora. Não respeitou a limitação em 3, mas agora a vela subiu e está começando a tratorar. Renato, Isso é normal acontecer. Oi? essa L3 aí não tinha que terminar dentro os corpos Não, do pavio, não? não, não, não tem. Aí tem que estudar o L3. Eu não vou falar para vocês agora, mas existem dois tipos de L3, cada uma é aplicada em alguma coisa, tá? Ah, é um Então, dos dois. Aí ela é a mas probabilidade. não fala não, não fala não, que não quero que fale, porque vai atrapalhar. O papo é outro. Se a gente jogar conteúdo, tá forçando o cérebro a pessoa pensar uma outra coisa que não tem nada a ver. Vamos Tá, deixar para beleza. aula lá, tá? O que Professor, o aconteceu que que aqui é não L? foi. E aí, ó, tá vendo? Ah, não, eu não sei o que é L, só uma curiosidade. Então, eu acabei de falar, é a limitação. Uma taxa foi limitada em 3. E aí o sistema tenta corrigir isso. Quando eu vou falar isso para você, porque também não aconteceu uma L3, o que está acontecendo é um fluxo de continuidade. Enquanto a cabeça da gente achou que estava fazendo L3, apareceu um fluxo de continuidade. Quanto que eu tinha que ter começado a operar esse fluxo de continuidade? Aqui, ó, na vela que eu tomei o loss, que eu vi que ela desceu e virou uma negação barra força. E aí eu estaria operando o fluxo até agora. Ó, vou tentar entrar aqui. Não sei se vai dar certo, porque aqui pode ser um descanso, porque desceu demais. Mas se eu tivesse pego aqui, eu tinha uma segurança maior para operar isso aqui, porque eu ia pegar 2 segundos antes, ia pegar aqui em cima. Renato, quando forma essas velas grandes, elas costumam dar um descanso na próxima, né? Quando tem essas Não velas assim, sei. com a força. Você não tem que pensar nisso no fluxo. Não é o profissional pensar no descanso no fluxo. É o profissional você maior. avaliar a vela. Por isso que vocês tomam lote, porque você bota uma vela dessa, eu acho que vai virar descanso, eu não vou operar. Ou eu vou operar no sentido contrário. Qual é o operacional do fluxo continuidade? Opera sempre um a favor da tendência. Uma vela atrás da outra. 2 segundos antes, até tomar o segundo lote. É só isso. O que que você tem que se preocupar? A movimentação está tratorada? Beleza, está tratorada, então eu vou entrar. Ó, não entrei 2 segundos antes aqui. Mas, ó, entra 2 segundos antes e vai-se embora. Vai tomar 2 lotes, vai parar. Você pode se prevenir de tomar 2 lotes? Pode, porque com o tempo a gente vai trabalhar essa movimentação de forma que a gente coloque artefatos dentro dela para a gente poder prever, que são os padrões, etc. Mas o que que eu quero mostrar para vocês, gente? O Anderson hoje falou comigo e falou, cara, o operacional é fácil. O difícil é eu desapegar de tudo que eu aprendi e não associar nada disso que eu aprendi quando está acontecendo. Foi o que aconteceu 3 vezes aqui agora, só nessas velhinhas que eu estou falando, viu? A pessoa tem que ir lá e vai fazer isso. Não, cara, não vai fazer isso. Foca no operacional. Qual que é o seu operacional? Fluxo de continuidade. O que que você tem que fazer? Sempre na mesma sem tendência, até tomar um loss. Fazendo soros. Professor, não dá tempo de fazer soros. Claro que dá, cara. É 1 minuto. Em 1 minuto você vem aqui, faz 5, 9. Já fiz. Só esperar para a próxima vela. Puf, entrou. Ah, pô, tive 9. Qual é o próximo Soros? 9. Agora eu opero coisa. Eu ganhei 17, vou operar os 17. Puf, bota aqui. 17. E vai-te embora. Dá tempo sim. O que vocês têm é preguiça de operar, de pensar e fazer isso. Ou medo. Aí o medo eu vou entrar. Vamos falar da preguiça para a gente voltar para o medo aqui, tá bom? Vamos à preguiça. A preguiça é o quê, cara? A pessoa acha que se ela ficar numa situação que ela só está trabalhando com R$ 5, ela tiver assertividade, ela vai ganhar bastante. Que se ela fizer uma alavancagem, se ela botar de 5 para 9, ficar subindo ali em cima, não sei o quê, vai desconcentrar ela. Mas ela faz tudo isso e ela não faz isso, só que ela bota um monte de indicadores. A pessoa não quer ficar trocando ali os valores, não quer ficar acertando o tempo, não quer ficar pensando ali, aguardando o horário de dar uma entrada certinha a respeito ao operacional, mas ela tem aquelas setinhas indicando entra aqui, sai aqui, não sei o quê. Não, velho. Isso é preguiça. Preguiça de quê? De fazer a tua cabeça entender o que está fazendo.
Ai, mas eu não tenho uma assertividade nas velas, é porque tu não conversa. Quem é casado aí, se não conversa com o marido, o relacionamento fica uma bosta. Quem trabalha, não sei se alguém já passou pela situação de estar num trabalho que você não fala com as pessoas que estão no teu trabalho. Caralho, fica uma porcaria para trabalhar, é horrível. Então, tipo, conversem com a vela. A vela tá aqui carente, esperando vocês conversar com ela. Conversa com a vela que a vela cresce. Se a vela crescer, ela opera como vela de força. E se ela fizer vela de força, ela respeita seu operacional. Então, converse bastante com a vela que elas vão acreditar em você e vão, ó, começar a te dar valores. Façam sempre um único operacional. Então, o mínimo, o básico, o mindset é o quê? Apaga tudo. Puf. Vê como eu vou entrar. Como que eu vou entrar? Movimentação, simetria, padrão. Atende? Vou operar. Como eu vou operar? Padrão. Entrei no padrão? Beleza. Tem simetria perto? Tem. Vai me ajudar? Posso operar. Vai me ajudar? Não. Então eu não opero. Segura. Passou a vela? Vai lá. Movimentação. Tá tratorada ainda? Tá. Posso entrar. Não tá tratorada? Não entro. Segura. É assim, checklist, checklist. Entrei no padrão de novo, estou operando, caceta no mesmo sentido. Continua dando no mesmo sentido. Não para de dar no sentido. Quando você para de dar no mesmo sentido da tendência, você está jogando sua parada para erro. Tendência de baixa. Ah, eu vou dar uma entrada para alta aqui, ó, nessa próxima vela. Vai tomar na cabeça, porque ali é um descanso. Eu sei, mas se você não soubesse, se você desse a entrada aqui, beleza. Ai, dei, tomei um loss, ela subiu. Beleza, não tem problema, velho. Para. Gerou dúvida, diminui. Viu que essa vela não cresceu, viu que você deu entrada nessa, aqui botou para baixo, essa vela ficou verde, você viu que essa vela está desenvolvendo para ficar verde, você teve um minuto para vir aqui e baixar o payout até para R$ 5 para ver a próxima vela. Só para quê? Só para você não perder o fluxo, a movimentação. Ó, tomei o segundo lote, também não tem problema não, cara. Se ela cresceu demais aqui, ó, virou uma vela de força, só inverteu. Vai analisando o que está acontecendo. Beleza? Tomou o terceiro lote? Espera aí, a situação está difícil. Vamos parar um pouquinho, vamos analisar. Sai e opera de novo. Mas no terceiro aqui, ó, pode ser que seja um padrão de limitação em três, se você conhecer, você vai operar. Então, tipo, com o tempo você vai começar a ter esse conhecimento. O básico do básico do básico fala para você parar no segundo. Por quê? Porque você já errou 2 vezes. Aí você espera de novo um novo padrão. Beleza? Então, como eu entro no coisa? Observando padrão. Qual o primeiro padrão? Vela de força, que a gente vai ensinar para vocês na próxima aula. Segunda-feira eu vou ensinar vela de força para vocês, tá? É o mais básico, uma vela grande, tipo essa aqui, que é a primeira ou segunda de movimento. Eu entrei, puf, beleza. Ah, eu tomei um loss, entrei aqui, tomei um loss, não tem problema, é uma história, ela não é maior do que essa aqui, ó, ela não obedece, tem que ir as características da vela de força, tem que saber, às vezes o pessoal não sabe. Tudo isso vai ser passado. Mas se não sabe nada disso, o basicão, que é aquele que eu falei que entra na vela e dá até morrer, você vai receber. Ó, começou a subir, fez uma, duas, deu um descanso. Aqui, ó, é um descanso mal feito. Já podia ter entrado nessa aqui, apesar das velas estarem pequenininho, deixa crescer. Bota R$ 5 e vai. Entrou, começa a operar. Ai, deu muito loss. Se ficar a vela muito pequena, por quê? Porque a movimentação está diminuindo. Então, para, sai, não opera a vela pequena. Pula para outro par. Percebam as coisas. Você só opera fluxo de continuidade em velas grandes. Ó. A maioria das velas são velas agressoras, não agressivas. Elas não batem em você. São velas agressoras, são velas grandes que buscam o índice. Então, fluxo de continuidade tem que ter velas agressoras. Pequeno, ó, não chega a ser fluxo. Aqui pode ser de novo uma limitação em 3, que é o que vocês vão aprender. E acho que foi Leonardo, não sei que perguntou. Pode ser de novo, tá? Só que por que eu não tô mostrando para vocês o padrão aqui de limitação, de nada disso, para vocês entenderem o basicão primeiro, entenderem o que vocês precisam operar de movimentação, precisam operar de simetria, quando vocês entram, quando vocês saem. Depois que tiver tudo isso safo, aí sim vocês vão fazer o adicional. E aí eu entro numa outra coisa que é o quê? Quando vocês começarem a saber mais coisas, vocês têm que operar como? Vocês vão operar padrão, desculpa, vocês vão operar o fluxo de continuidade. Esse é o padrão que vocês operam, fluxo de continuidade. Os outros padrões que acontecerem, vocês vão operar dentro do fluxo. Mas quando aquele padrão acabar, você volta para o fluxo. O padrão acabou, mas não tem a movimentação do jeito que eu quero. Não tem problema.
sai do par, vai para outro par, mas continue operando o fluxo. Não tente mudar o padrão que você está operando ali se você não opera aquele padrão com certeza, com assertividade, com consistência. E aí a parada fica mais fácil, beleza? Voltando lá ao mindset do cérebro, de novo, não dá carga no seu cérebro. Joga para o automático. O automático vai ver que você está operando um padrão de continuidade, aí, opa, apareceu um descanso. Beleza, vai fazer o quê? Não vou operar a vela de descanso, a vela depois do descanso eu opero, pluf. Tive vitória, volto a operar o fluxo. Tá tratorando? Beleza, não tá tratorando? Eu não opero, seguro. Ah, e fez uma limitação em 3. Pô, peraí, fez a vela de força, fez uma velinha aqui que eu achei que ia ser descanso, tomei o loss. Segura. Tem mais uma, segura. Na terceira, opa, é um padrão de limitação em 3. Posso operar? Posso. Volta a operar. Vela voltou a tratorar? Caraca, beleza, me safei, ó, tá tratorando. Vou voltar pro operacional. Não voltou a tratorar? Espera mais um pouquinho. Avalia se a próxima vela vai ser uma vela de força. Converse com a vela. O principal, gente, o que vocês não podem nunca continuar operando se não ocorrer é a movimentação. A movimentação para o fluxo de continuidade tem que ser uma movimentação tratorada. Então, isso aí vocês não podem abrir mão, porque não vai existir um fluxo de continuidade se não houver movimentação tratorada. Porque a movimentação indica força e continuidade. O tratorar, o explosivo, ele é fraqueza e aí é reversão ou inversão, como a gente fala, para a gente não confundir lá com reversão e retração, tá? Inversão, a parada vai voltar, tende a voltar. Ah, como que eu vou parar de operar esse fluxo? Eu estou vendo que esse fluxo está grande aqui. Aí vamos lá. Para você saber parar, para você melhorar, também vai ser padrão. E aí vocês vão aprender padrões de reversão. Pelo menos 2. E aí, se aparecer esses 2 padrões de reversão, aí vocês vão poder parar. Por enquanto, vocês vão parar quando tomar o loss, ou quando cansarem, ou quando baterem a meta, ou quando de cara vocês verem que, tipo assim, a parada meio que lateralizou, vamos dar uma parada, é isso. Mas aqui, se a gente está operando, ó, teve até os 2 loss, eu estou continuando operando, velho. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias. Da outra vez, a gente operou 18 e a gente fez R$ 1.400. Quem está operando isso aqui, operando isso hoje, fazendo tudo, já deve estar tirando um dinheirinho já. Porque está pegando fluxo, está achando fluxo e está descendo. E é um operacional muito, muito, muito simples, cara. Porque, tipo assim, você só pega a vela no final da movimentação, faltando 2 segundinhos da movimentação ali, e pega a próxima vela. E aí falta 2 segundos, pega para a próxima vela. 2 segundos, pega para a próxima vela. E vai-te embora. Entendeu? Não tem o que você ficar pensando, vou para cima, vou para baixo. Não, cara, vai. Só vai. Que é o básico. Fazendo isso, vocês vão esquecer esses operacionais que vocês criaram, que passaram para vocês, estratégia de não sei quem, estratégia de ouro, 10x, que não sei o quê, que pá. Vocês vão esquecer tudo isso que o cara fez só para encher lá o Instagram dele lá, o Facebook, o sei lá dele lá, e aí ele vai ter problema. Tá bom? Vou falar, Leonardo, vou falar aqui. Então, cara, a movimentação, a pedido do Leonardo aí, é sempre essa. Você só vai utilizar a movimentação tratorada. Ah, eu tenho dificuldade de identificar a movimentação tratorada e a movimentação explosiva. Não tem problema. Ó, eu vou mostrar para vocês uma parada aqui agora. Dei até um zoom aqui. Ó, tá vendo esses números aqui do lado aqui? Eu não, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para não mexer no índice. Eu acho que assim ele não mexe no índice. Isso, show de bola. Ó, vocês estão vendo esses índices, esses números aqui, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, cadê aquele que apaga? Tem um que apaga aqui, Spotlight, esse aqui. Ó, merda, mas aí o Spotlight ele. Pô, que droga, hein, velho? Aqui, vai aqui mesmo. Esses números aqui, ó, a gente chama de pips, tá? Isso aqui é o que a gente opera mesmo, isso aqui é o valor do índice. Então, esse desenho de gráfico subindo e descendo, ele é nada mais, nada menos do que uma representação gráfica desse preço que está subindo. Então, tá vendo o azulzinho aqui, ó, que está até circulado perto dele ali? Esse ali é o valor atual
do ativo. Então, o ativo está 4909617169, é isso aqui, beleza? Isso ali identifica se a movimentação está tratorada ou não. Como que eu vou identificar se a movimentação é tratorada ou explosiva? A movimentação ela vai ser sempre tratorada se eu estiver olhando para esse índice e eu conseguir ver o crescimento dos números. Então, eu vejo 80, 81, 82, 83, 83, 82, 81, 80. Eu consigo ver a variação dos números. Então, esse último númerozinho da direita, que a gente chama de pipete, que é o menor valor, eu tenho que ver ele rodar, eu tenho que ver ele passar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho que ver ele rodar com todos os números. Se eu não vejo ele rodar, ele está na movimentação explosiva. Se eu vejo ele rodar, ele está tratorado. Então, se eu tenho uma dificuldade de avaliar por aqui, deixa eu tirar o zoom de novo, deixa eu fechar aqui, tirar o zoom. Voltei para o normal. Deixa eu dar zoom aqui. Então, se eu estou olhando para cá, ó, e eu vejo aqui que eu consigo ver os números, a movimentação está tratorada. Se eu não estou vendo os números, a movimentação está explosiva. Se a movimentação está tratorada, ela tende a operar em continuidade. Se ela está explosiva, ela tende a inverter. Por enquanto é isso. Quem fez 10x deve estar vendo uma parada diferente, mas a gente vai chegar lá, beleza? E como acontece essa mudança de movimentação? Vamos desenhar de novo. Então, eu tenho uma vela, tá? A minha vela começa com a movimentação forte. Então, ela vai ter essa movimentação forte, que é uma movimentação que ela sobe devagar e sempre no mesmo sentido. Ela é devagar, sempre decisiva, no mesmo sentido, tá? Isso eu tenho bastante gente no mercado, o mercado está cheio, eu continuo operando assim, tá? Com o tempo, as pessoas vão saindo ou temporariamente ou vão saindo do mercado. E aí ele começa a perder força. Então, a movimentação tratorada que estava subindo, ela começa a descer, ela começa a ficar indecisa, mas ela ainda está tratorada, ela está subindo e descendo, mas tratorada ainda, que é o que está acontecendo agora aqui embaixo. Eu vou pegar aqui, ó, a vela, ó. A vela está aqui, ó, está tratorada, ó. Ela ainda está tratorando, só que ela fica subindo e descendo. Tem gente no mercado, mas ainda tem uma pequena indecisão. Conforme o pessoal vai saindo do mercado, ela começa a ficar com a indecisão maior, ela começa a subir. E aí chega um momento que ela começa a explodir para cima e para baixo. Ela está explodindo para cima e para baixo, explodindo para cima e para baixo. Já tem pouca gente no mercado, ela está indecisa e ela vai ficar procurando locais que eu tenha índice ali para poder dar uma base para segurar. Ela não consegue segurar e ela tende a bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Beleza? O que que acontece com essa batida e essa volta? Imagina, quem não tem força para fazer aquelas barras, sabe qual é? Que você se pendura lá e faz a barra. Aí você sobe para segurar a barra, mas você não tem força e você cai. É a mesma coisa, você não conseguiu segurar no índice e você caiu. É a mesma coisa, tá? Eu não tenho força, não tenho gente suficiente para segurar aquele preço, então ele vai descer de novo. Ele desceu, mas eu não tenho força suficiente para segurar lá embaixo. Ele vai subir de novo, ele vai voltar, tá? E ele vai ficar nisso, nessa indecisão. Quando eu tenho uma decisão nessa indecisão, quando eu consigo pegar um preço, aí vamos dizer que eu tenha duas barras, uma embaixo e outra aqui. Eu subi, peguei nessa barra, eu consegui jogar para o alto para pegar outra. E aí me segurei na outra. Eu dei uma explosão maior, eu dei uma subida mais alta. Aquilo ali me demonstrou que teve uma diferença na movimentação que estava estourando. Teve alguma coisa que me chamou a atenção. Opa, se pegou lá em cima, alguém aqui quer alguma coisa disso aqui. Então é aqui que eu pego para reversão. Mas eu não vou pegar acreditando que ele vai continuar. Eu vou pegar falando, chegou aqui, mas vai descer de novo. Chegou aqui, mas vai subir de novo. Então eu pego no sentido contrário. Por isso que a gente fala em inversão. E por isso que quem está na 10x, né, quem fez a 10x, tem lá a movimentação explosão em duas etapas e tem a movimentação explosiva, né? Aqui, para facilitar, a gente tem só uma movimentação explosiva, porque a movimentação de duas etapas ela vai ficar explodindo em duas etapas, como é o normal, que é o que mais aparece no gráfico, essa movimentação. Só que chega um momento que ela vai, ó, dar uma explosão maior. E nesse momento que ela dá essa explosão maior é onde eu pego ela no pavio aqui em cima. Mas eu pego no mesmo sentido? Não, eu pego no sentido contrário. Por quê? Porque ela vai bater e vai voltar deixando o pavio. Esse pavio ele vai ficar. E quando eu pego na ponta do pavio, é o incerto. Mas eu tenho que pegar na ponta do pavio de forma o quê? Contrário, sentido contrário. Só que percebam que é muito mais difícil eu operar pavio do que operar continuidade. Concordam comigo? Alguém discorda disso?
É muito mais fácil eu operar continuidade. Por quê? Porque eu não tenho que me atrelar no momento, na altura do pavio, eu só dou a entrada e sigo embora. Então, eu optei por passar o fluxo de continuidade para vocês, porque ele é mais fácil, vocês vão conseguir operar já fazendo um dinheiro, e vocês vão melhorar o operacional de vocês já fazendo valores. E aí a minha promessa foi aquela promessa: vocês não vão fazer 2.000, 10.000, 20.000 reais agora, mas vocês vão fazer 100, 200, 300, 400 e vão subindo, de acordo com o gerenciamento e de acordo com a experiência de vocês. Vocês vão aprender padrões, vocês vão reconhecer os padrões e vão saber operar os padrões. Com o tempo e com a expertise, vai chegar uma vela de força que você vai ter conhecimento para pegar nos pavios da vela de força também. Ah, mas eu não ia operar só continuidade? É. Só que se você tem uma expertise de pegar pavio, quando apareceu a vela de força, você sabe que vai ter pavio. Quando você pegou um tiquezinho que sinalizou um pavio legal para pegar, você vai pegar. Quem é da antiga, quando eu dei a primeira aula, eu ensinei a pegar pavio e eu cobrava todo dia para a galera pegar pavio. E a galera ficava só pegando pavio. Para quê? Para treinar, pegar pavio. Por que que eu parei? Porque hoje em dia eu quero focar mais no fluxo, eu quero que a galera esqueça tudo e depois a gente vai trabalhar isso. É muito importante. Por quê? Porque quando a gente bota vocês para pegar pavio, vai chegar uma hora que você vai ver pavio e você vai querer pegar, e não é a hora de pegar pavio. Aí voltando no fluxo, pô, professor, mas eu posso pegar pavio no fluxo continuidade. É, até pode pegar o pavio no fluxo continuidade. Só que se você for pegar pavio, você tem que sair daquele operacional básico que é de operar faltando 2 segundos. E aí, se numa dessa você espera faltando 2 segundos, e você espera negativar a vela e a vela não negativa, a vela explode, ela sobe, aí você já perdeu ali a entrada. Você não pode pegar lá em cima que você vai tomar loss. Se pegar, toma loss. Então já começa a te gerar mais um monte de problema. Então o ideal é não operar. Vai chegar o momento que você vai poder pegar pavios a favor da tendência e eu vou te ensinar, vai, quando estiver finalizando a movimentação e ela começar a perder força e começar a deixar uns pavios a favor. Mas isso é um operacional um pouco mais para frente. A gente vai fazer o basicão agora. Por quê? Porque se eu jogar qualquer parada diferente desse básico para vocês, e se eu cobrar qualquer parada diferente, vai confundir e vocês vão ficar enrolados. Então a gente tem que ser fiel a isso. E aí entra naquilo que eu pedi quando todo mundo veio falar, eu falei, cara, só vai dar certo se tu parar e esquecer tudo que você aprendeu e você começa a operar só o que a gente faz. Porque Ô, na hora. Oi, pode falar. Licença, que você está falando disso aí, eu estou lembrando que realmente isso acontece. A gente ainda está com tipo lixo, né, da mentoria passada, porque às vezes eu vou operar o fluxo do jeito que você fala, faltando 2 segundos, só entra para continuidade. Mas aí eu fico pensando, não, mas será que vai retrair? Acho melhor pegar no pavio. Aí a vela não negativa, ela explode, aí eu perco aquela entrada. Aí eu vou e dou a entrada fora do tempo, a vela até subiu para continuidade, mas eu peguei ali por Isso. fora e tomei um ó por Você foi causa na de loja de animal, você foi na loja de animal, olhou o pavão mais bonito que tinha, comprou e quis fazer uma maquiagem nele. Não adiantou nada. Se bobear, ficou até mais feio. Pois é. Tem uma história legal: Urubu e do pavão. Não, Urubu e pavão? Não. Ai, cara, esqueci. Eu vou tentar lembrar essa história, que são 3 aves, e eu ia falar isso aí. Urubu. Urubu e pavão. O urubu voa alto pra caramba, faz tudo, só que ele é feio. E o pavão é bonito, mas não voa. Aí um dia o urubu virou pro pavão e falou assim: "E aí, pavão, a gente é feio, eu sou feio pra caramba e voo alto. Você é bonitão, só que tu não consegue voar. Se a gente cruzar, velho, deve dar um bicho bonito que voe alto." Aí os dois cruzaram, nasceu o peru, que é feio, não voa. E não sai- Então, tipo, não adianta, velho. Não tenta inventar, não tenta ser engenheiro de velho e criar uma parada que pode sair uma parada pior. Trabalha só o básico e faz o arroz com feijão bem temperado. E aí vocês conseguem fazer as paradas legais. Vocês conseguem trabalhar melhor as paradas. E o cérebro de vocês, velho, ele vai ser menos forçado. Vocês vão se acostumar com essa movimentação que ela é simples, ela é básica, e aí vocês vão sempre ver isso. Tem muita gente que está enxergando só, eu tenho certeza disso aí. Às vezes não está tendo assertividade, porque tá tendo esse medo que a Beatriz falou. Ah, eu acho que tá pegando uma parada antiga lá e tá botando na frente. Mas se você pega aquilo ali e faz tudão, você já tá fazendo
já está vendo de cabeça o fluxo. A Bia, ela já vê o fluxo de continuidade na frente dela, automaticamente. Só que ela dá umas viagens que não, peraí, o Patrick falou para fazer assim, eu vou fazer assim. Não confia no Renato, não, porque o Patrick tem mais dinheiro que o Renato. Aí o cara vai fazer o. Nesse tempo que ela pensou isso, a Bela já foi-se embora. Vou pegar o ônibus, essa linha direta ou ele para em todo ponto? Aí, pô, já foi embora o ônibus, já era. É isso que acontece, você perde tempo. Não, entra. Depois você se vira, depois você vê o que você faz. É basicamente isso, tá? Trabalhem o gerenciamento, trabalhem esse basicão, que a parada começa a dar certo. A gente ainda nem falou de gerenciamento, eu estou falando só de vocês pegarem as entradas e fazerem um fluxo de continuidade da forma mais simples. O gerenciamento eu nem cheguei a falar isso. Mas o gerenciamento também vai fazer parte disso aí, tá? Pegou um fluxo desse, gente, a parada começa a ficar tranquila, começa a crescer toda a vida. Vocês não vão ter mais problema. Vocês vão entender a movimentação, vocês vão ver automaticamente ela. E aí, quando você olhar para o gráfico, aí você vai ver lá que a movimentação está diferente do que você tem que operar, você vai sair da movimentação. Você não vai ficar mais na movimentação, porque ela não está de continuidade. Só que ao mesmo tempo que você chegar no final de movimento, igual que aqui, por exemplo, aconteceu, está acontecendo aqui, de chegar no final de movimento, e a tendência de subida, começar a ter uma tendência de subida, você só vai esperar um pouquinho essa vela virar uma vela de força e aí você vai entrar na próxima vela. E aí talvez você não tome nem esse loss aqui. Porque você já viu que ó, ela desceu, chegou num fundo, já começou a perder, você já pegou uns pavios aqui a favor da tendência, porque a movimentação já começou a te mostrar isso, e você vai-se embora. Ou você vai ver que ó, você tem uma zona lateralizada que ela tentando romper, não conseguiu romper, mas aqui pode ser que ela tente romper. E aí, quando ela descer aqui embaixo, ó, 4, 3, entrei para a continuidade do movimento, porque a tendência é de baixa. E aí você só tem que esperar ver se ela vai confirmar ou não. E vai-te embora. Ó, pode demorar, mas ele atende. Só que você só consegue ver isso quando você está percebendo que a movimentação é a movimentação favorável. E, cara, o que eu falei e que muita gente nunca deixou eu falar e que eu tinha muito problema, principalmente na mentoria antiga, que é não pode falar que a movimentação é mais importante que o outro, mas é a movimentação importante, porque ó, a movimentação demonstra que tem gente acreditando que a parada vai descer. E a parada vai descer. Quem pegou a aula lá do que eu falei do. Eu esqueço o nome disso aqui. Ai, cara, me lembra aí, gente. Eu sou horrível para nome. Ah, Tá falando de humor do trader? o humor dos traders, mas não é humor, não, é outro nome, velho. Mas tá, vai serve como humor dos traders mesmo. Você vê que ele atende o humor dos traders. E eu já falei que é o contrário, então vai pela minoria, ó. A minoria agora é 46% de verde, ele tá subindo. Isso eu expliquei, não vou explicar isso agora também para não confundir vocês, mas ó, tá aqui. Então, gente, quer dizer, confluem, peguem confluências, conversem com a vela. Vou operar essa vela aqui. Pô, a movimentação dela tá uma movimentação de alta. Tá uma movimentação de força? Olha, eu tive uma vela grande. Essa vela pode ter sido uma vela de exaustão? Pode até ter sido, mas não está muito. Ela já bateu aqui, ela já teve uma negação de baixa, de alta, desculpa, e desceu. Virou a negação barra força. Já era, já não tem mais análise para aquela vela que já passou até o tempo. Vou analisar para a próxima vela. É uma negação barra força. Está tentando descer? Está tentando descer. Está fazendo mais força para baixo. E está se desenhando a negação barra força. Ela é muito maior do que essa? Ainda não, ainda está no jogo. Posso colocar. Ela é a primeira, a segunda, a terceira do movimento. A negação barra força pode ir até a quinta. Isso é padrão que eu conheço. Vocês teoricamente não conhecem, mas vão conhecer depois. Posso operar. Ó, aqui, puf, operei. Faltou 2 segundos, eu entrava aqui. Teve uma quedinha aqui? Teve, mas não tem problema. Isso aqui é de menos. Aqui tem muito mais força. E você continua operando e vai-se embora toda a vida. E nessa aí, olha quanto fluxo vocês já fizeram. Pô, velho, já era para a gente estar só nessa aula aqui com uns 5 barão aí. Quem estiver operando aqui, eu não estou nem falando para operar, mas quem estiver operando aqui, depois passa só 10% para mim que eu estou dando aula e não estou podendo operar. Mas olha aí, olha só como é que está descendo para caramba. E o que eu falei para vocês desde 9h30, ó, vamos tirar aqui 10 minutos que eu conversei, 9h35, aí desde que eu comecei a aula 9h46, a gente está no fluxo de baixa. E quem operou só baixa, eu não vou nem contar quantas velas você deram de entrada assertiva e quantas velas deram de entradas erradas. Só pelo desenho vocês veem que a parada está muito vai em vermelho.
Algumas vocês até preveem o momento de parar sem experiência nenhuma, e outras você não prevê, então não lá, mas você continua descendo. Se faz o gerenciamento, pô, tem gente aí que deve estar muito bem, deve estar rindo à toa se está operando isso aí, porque está muito fácil fazer esse dinheiro aí. Renato. Oi, pode falar, Eu pode falei falar. que o Alex tá operando. O Alex. Aham. E aí, Alex, como é que tá aí? É que ele tá na Pocket, né? Ou ele tá na Eu não Cotec. peguei, eu não peguei isso aí não, tô na Pocket aqui. Peguei Tá esses dando dois mole, fluxos velho. aqui, ó. A Cotec tá Peguei milionária aqui. 13x2. Aí, Aqui, ó. Tá vendo olha lá. aqui? Esse peguei esse aqui também. Mas aqui tá melhor, hein? 13 É. ele fez só numa contagem de vela que eu fiz ali. Então, ó. Gente, a gente tá 1 hora e pouco fazendo e ela tá descendo desde aquele início. Quem Gerenciamento para o falou que eu tô fluxo. operando aí? Quem foi que falou que eu tô Ah, pô. operando aí? Novidade. Macaco quer banana? Vamos lá, Eliseu, professor, qual o gerenciamento para o fluxo? Então, Eliseu, a única coisa que não pode operar é operar mão fixa, que você está condenando. Então, ou você faz o gerenciamento que eu vou ensinar vocês, eu acho que você não participou da aula, né? Mas eu tenho um gerenciamento da aula ali que eu faço diferente, tá? Ou no mínimo você vem aqui no trocar e bota a porcentagem, olha aqui. Pessoal, me dá 2 minutinhos, só para eu ver meu bebê que está chorando aqui, rapidinho, 2 minutinhos, já volto já, tá? Alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Esse gráfico da Pocket, ele parece ser mais volátil, né, Alex? Eu também Então, acho. Eu também ele é mais acho. volátil. A movimentação dele, eu estava vendo hoje, é bem mais, parece ser mais rápido do que Foi mal, na. gente. Mas eu acho que é questão de. Acho que vira questão de costume também, entendeu? Talvez. Hoje é que eu consegui configurar a Pocket para me dar uma olhada. É Já é questão de muito costume. Daqui a pouco acostuma e vai embora. por causa do Ó, horário, né? a Pocket é muito É. boa, tá? Eu fiz umas entradas legais nela. Hoje eu operei com o Tex, porque eu estou criando uma estratégia de operação ali para ver se está certo para passar para vocês. Mas está muito boa, tá? É, A Pocket ela respeita muito mais os fluxos. Ela é muito mais para operar em continuidade do que as outras operadoras. E respeita muito mesmo, velho. Tipo assim, foi com o Alex que eu operei e eu falei, cara, olha só, até quando eu dou de sacanagem a parada tá entrando. É assim, tá? A Cotex eu tô tomando a costa. Então, tipo, eu tive uma ideia de uma parada que eu tô tentando testar e eu acho que vai dar certo, mas eu tô trabalhando nisso ainda, eu não posso passar para vocês. Mas é tipo assim, para daqui a 2 meses eu passar um operacional para vocês que vai ser legalzinho, tá? E simples, sem precisar usar indicador, sem precisar usar nada, tá? Mas eu preciso que vocês foquem nisso aqui. E outra coisa, gente, estratégia não é para você usar sempre. Porque a estratégia, vamos lá. Imagina eu na Marinha, vou invadir um país e eu uso sempre a mesma estratégia com todos os países que eu vou invadir. Eu vou tomar na cabeça. E estratégia para uma hora que você vê, rapaz, eu acho que isso aqui cola. E aí o que você faz? O operacional é diferente. O operacional é o jeito que você opera. Eu gosto de operar sempre o que é a favor da tendência, sempre quando está aqui em fluxo de continuidade de alta ou de baixa. Se tiver tratorado, beleza. Se tiver explodindo, não. Se tiver lateralizado, também não. E isso é um operacional, tá? Padrões não é operacional. Hoje teve um que virou para mim e falou: Ah, eu opero só final de movimento. Aí eu, mas não é fluxo de continuidade? Ele falou, mas no final não tem o final de movimento. Eu falei, pô, tá de sacanagem, que tu espera 30 horas pro fluxo parar para você operar uma vez. Não dá. Então, foquem nisso. O operacional de vocês é uma coisa. O operacional é o quê? Fluxo de continuidade. Fluxo de continuidade, ele é um padrão, só que ele é um padrão mais assertivo. Ele não é o menor padrão, mas ele é o mais fácil e mais assertivo. Por quê? Porque são 3 velas na mesma sequência. Pelo menos 3 velas na mesma sequência, no mesmo sentido. Então, ele é o mais fácil. Aí eu peguei ele. Puf, esse é o principal. Pá, colei aqui. Aí, beleza. Como entra no fluxo de continuidade? No fluxo de continuidade, eu colei uma outra etiquetinha, que é uma vela de força, logo na primeira vela dele. Tuf. Na quarta vela, eu botei um descanso aqui.
e aí eu não opero, aí boto mais uma outra vela, voltei de novo para o fluxo. Aí eu fui lá e peguei 3 velas pequenininhas no sentido contrário e coloquei. E aí eu botei uma outra vela grande, eu fiz uma L3. Então é assim que vocês têm que ver. É um padrão desse tamanho. Vocês conseguem ver minha imagem, né? Quando eu estou compartilhando a tela também? Ou eu estou igual um maluco fazendo com a mão aqui? Vocês conseguem Dá ver para minha ver. imagem? Dá pra Dá, ver né? sim, dá. Beleza, então, vocês têm um padrão desse tamanho, tá? Dentro desse padrão, você vai pegar outros padrões menores e colocar. Qual é o padrão mais importante, pessoal? Oi, bebê. A aluna tá enjoadinha, cara, tá com conjuntivite. Qual o padrão mais importante que vocês vão operar, pessoal? De Responde aí. continuidade, né? De Fluxo continuidade, né? continuidade. Você, Você vai agora vem sair cá, do fluxo. você falou várias vezes já falou L3 de novo, mas você vai explicar quanto? Você vai de L1, 2, 3? Ou vai Então, dar ou calma. não vai? Ah, Não se preocupe, eu vou. Só que tem. Deixa eu só fechar o áudio aqui, peraí. Galera, lembra do áudio aí, por favor. Foi o Alexandre que perguntou, né? fui eu, é. Eu tô Então, vendo, eu tô entendendo o fluxo de continuidade. beleza. Eu já me Uhum. arrisquei aqui para dar entrada também. Show. Consegui, graças a Deus. Eu Beleza. tô, Então, vamos lá, Alexandre. Eu vou falar bem rápido aqui. Deixa eu pensar se eu posso falar, porque eu não quero confundir vocês. Mas vamos lá. Basicamente é o seguinte: eu tenho 3 padrões. Ó, vou desenhar os 3 padrões para você. Não pegue esse padrão, tá, o Alexandre? Como, ó, já sei que é e posso operar agora. Não, tá? Eu só vou te desenhar ele, mas tem muita coisa ali entre o desenho dele se você pode operar ou não, tá? Então, vamos perfeito, dizer que eu perfeito. tenho 3 padrões aqui. O primeiro padrão é a vela de força, que é uma vela grande, tá? Eu tenho o segundo padrão, que é o padrão de descanso, que é uma vela grande. Depois dessa vela grande, eu tenho uma vela que ela é com um pavio grande e corpo pequeno, e depois dela eu tenho uma outra vela grande. É um segundo padrão. E eu tenho um terceiro padrão, que é o L3, que eu te falei, que é uma vela grande, e aí ele tem 3 velas no sentido contrário, que não são muito grandes, e aí elas podem estar aqui, e isso aqui varia bastante, tá? Se é tudo aqui, se não é, beleza? Então ele tem uma variação, mas ele tem 3 velas, e aí na quarta vela ele volta naquela tendência da vela anterior. Isso aqui são padrões que trabalhamos para fluxo continuidade. Por quê? Vamos dizer que o fluxo é um fluxo de alta. Então, essa vela aqui eu tenho uma vela de força. Eu vou ter a vela de força e ela vai continuar subindo. Show? Aí aqui formou o descanso. Nessa vela vermelha eu não opero. Ó, teve a vela vermelha aqui, eu não vou operar. Mas depois vai ter a vela que é a vela operável do descanso. Eu voltei a operar. Essa vela subiu. Deixa eu apagar aqui esses padrões aqui, só para dar para a gente. Essa vela subiu, e aí ele vai formar outros padrões aqui. Vamos desenhar mais ou menos mal desenhado mesmo aqui. Mas, Professor, ó, deixa eu perguntar uma coisa, antes de eu apagar aí. oi. É, às vezes é difícil a gente identificar uma continuidade, mas começou com 3 velas verdes do jeito que está aí. Aí apareceu. A gente não pode esperar aparecer tipo uma vela de descanso, uma vela de cor contrária para dar Não continuidade, né? precisa, não precisa, não precisa. Por quê? O fluxo continuidade, ele possui 3 velas, mas eu posso começar um fluxo continuidade com uma vela de força que é uma vela só. Lembra que eu falei no início da aula que você começa a avaliar se você vai entrar no o lancezinho lá do pódio. Como que você avalia se você pode operar nesse gráfico? Primeiro você vê movimentação, depois você vê Movimentação. simetria e depois você vê padrão. Agora, como que você opera? Se tem padrão. Por quê? Porque eu preciso de um padrão para entrar no fluxo, tá? Qual é o melhor padrão para entrar no fluxo? O menor, o que tenha menos velas, que é o quê? Esse vela de força. Só que pode acontecer de um fluxo começar com uma vela pequena. E muitas vezes ele acontece. Ó, deixa eu apagar tudo aqui e vamos tentar identificar aqui, ó. Nesse fluxo gigante que a gente pegou, ó.
Essa é uma vela pequena que demonstra força para algum dos Olha lados, né? aqui. Pode Ó, ser de não, parcial, não, 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 não. Ó, ele começou um fluxo. Isso aqui é uma tendência. É uma parte pequena do fluxo, mas é um fluxo de continuidade. Mais três velas, ó. Só que ele começou com uma vela pequena. E ela nem foi uma vela, né, que te dá uma chance de entrar. Entra aí nessa vela? Não, não vou entrar nessa vela. Deu uma outra segunda vela, que é uma negação barra força, que é um outro padrão que você vai obedecer. Mas se você não conhece, também não tem continuidade, não tem força para entrar, não tem problema. Você vai esperar uma outra. Aí essa vela já é maior, já é uma vela, como falar que é agressora. Você já viu que ela é maior do que as outras. Aí você pode entrar nessa vela. E aí, ó, você vai ter uma outra vela que não vai ter nada e você vai continuar entrando no fluxo. Então, tipo, nem sempre você vai entrar no fluxo, mas você pode entrar bem no fluxo quando você detecta que tem uma vela de força. Agora, pode acontecer igual aqui, ó. Tem uma vela de força, só que eu tomei 2 lojas na entrada. Quer dizer que eu não entrei no fluxo? Não, eu entrei no fluxo, eu só tenho que esperar o certo para operar. Poderia ser um padrão que eu falei da limitação, que você não conhece, né? Mas ele poderia ser o padrão da limitação. Cadê aqui? Perdi. Aqui. Poderia dar mais um aqui. Não deu. Mas não tem problema, tá? O que eu estou ensinando é a maneira mais simples. Olha aqui, ó. Começou um fluxo com velas pequenas, ó, ele foi crescendo. Se eu for esperar a vela de força, eu só ia entrar aqui. E não é uma vela de força, porque ela é quinta de movimento. Então é uma negação barra força. Só entraria por causa disso aqui também. Ó, aqui é uma vela de força que eu entrei. Então, tipo, o fluxo você pode entrar como padrão, mas não quer dizer que ele vai se continuar no fluxo. Pode ter uma vela verde, uma vela, né, de outra cor ali diferente no meio do fluxo. Vai fazer com que eu pare de operar o fluxo? Não, não vai fazer com que eu pare de operar o fluxo. Vai fazer com que eu observe e fique observando se ainda tem uma continuação. Porque o fluxo ele é bom, porque ele, ó, um fluxo grande. Olha onde ele começou a lateralizar agora. A gente fez 1 hora, a gente fez 1 hora, quase 2 horas não, quase 1 hora de aula de fluxo, 60 e poucas velas. Até 60 e poucas velas, se tiver ali 15% de vela verde, é muito. Desses 15% de vela verde, teve muita vela que você não vai operar. Que, por exemplo, aqui, ó, já tomou loja, não opero. Talvez aqui eu não operasse, porque eu não ia operar nessa. Essa aqui ia fazer uma limitação em 3, eu ia entrar nessa, porque aqui eu já fiz 3 velas, dei uma entrada aqui para limitação de 3, que ó, é uma limitação de 3. Entrei aqui, mas não cresceu, então eu não ia entrar nessas duas. Porque eu já conheço o operacional, tá? Por isso que eu estou falando com você que você não pode considerar qualquer coisa como padrão até estudar, tá? Voltando à tua pergunta lá, para não me esticar muito aqui. Se eu vou mostrar e quando eu vou mostrar? Sim, eu vou mostrar. Quando vai mostrar? Depois que eu conseguir te mostrar o primeiro padrão, que é mais fácil, o segundo padrão, que tem menos velas, você consegue entender no momento de você não operar, e aí você vai operar esse terceiro padrão, que é um pouco mais complexo, e eu tenho 3 momentos em que eu não vou operar. Então, eu pego do mais fácil, depois eu pego do outro que aparece bastante, mas ele tem um certo nível de dificuldade, e depois um terceiro padrão. E aí, quando você entrar, você vai procurar esses padrões. E sempre vai acontecer um desses padrões ali. Conseguiu entender? Perfeito, para mim está perfeito. Beleza? Entendeu? É uma sequência lógica. Por que que eu estou fazendo assim, Alexandre? Bem devagar. Às vezes parece que eu quero segurar conteúdo, mas não é não, tá? É o contrário. Eu quero que vocês entendam o conteúdo para quando eu chegar e jogar o padrão, eu não precisar me preocupar mais em explicar simetria e movimentação, e vocês estarem craque nisso. Com o padrão básico, eu não sei se você estava na aula quando a gente fez isso, mas com o padrão básico que a gente fez aqui, sem rebusco, sem botar outros padrões, só operando o mais fácil que tem, que é esse de tomar 2 lojas e sair, a gente fez R$ 1.400. E a gente fez R$ 1.400 porque eu botei na porcentagem só para mostrar ao pessoal. Depois a gente saiu e aí na outra aula eu voltei e botei, ó, agora vamos aplicar o gerenciamento. A gente fazia 9.800. Vamos aplicar a mão fixa, a gente fazia R$ 60. Então tem uma diferença grande, falando em valores agora, tá? Ô, Mas Renato, eles são sempre. Oi. desculpa te interromper, mas é só para fazer uma pergunta. É Hum. porque hoje eu estava tirando na conta real e isso aconteceu exatamente do jeito que você falou. Surgiu uma vela de força verde, aí eu entrei, né, dentro do fluxo e tomei um loss porque ela desceu. Aí eu entrei na próxima e tomei outro, né, e parei porque eu tomei os dois. Mas igual você falou aí, no caso isso era um padrão. Só que você não vai aplicar o padrão agora. Então, mesmo se isso acontecer, eu só vou entender o porquê lá na frente.
Então, cara, é difícil eu te falar, porque, vamos lá, nada que a gente mostra para vocês de padrão, de simetria, de movimentação, nada é 100% acertável. Isso vocês têm que Uhum. entender. E nem todos eles não, quase nenhum, tem 80% pelo menos assim de acerto. Então o nível de acerto ali fica entre torno de 65, 70, 75% de acerto. Então há chance de errar. Como que eu diminuo o meu erro? Quando eu observo a movimentação. Observando a movimentação, eu sei que eu não vou entrar numa L3, porque na hora de eu entrar na vela, a vela não entrou tratorada. Ou se eu entrei e a vela não tratorou, eu vendo e eu minimizo o prejuízo, eu não perco tanto. Tá, Isso, mas o conhecimento de movimentação vai fazer com que você faça isso. O operacional básico é esse, é parar. Vou parar de entendi. operar? Aí vai de você, vai do seu psicológico, vai do seu financeiro, vai de quanto você garantiu na sua entrada anterior. Esse fluxo aqui, ó, eu operei esse fluxo grandão. Chegou aqui, eu tomei um loss. Se eu tomo 2 loss aqui, eu podia operar o terceiro? Poderia, porque eu tive dinheiro aqui. Eu tenho capital para dar mais uma chance. Eu aumentei o Entendi. meu stop. Vamos lá. Por que que o stop. Vou voltar lá no stop, que a galera também não sabe, é até meio complicado, mas a gente define para você o stop. O stop ele vai entrar nas 2 primeiras entradas do nosso gerenciamento, são as entradas que a gente faz o capital para operar. Se naquele stop eu perder o valor, eu paro de operar. A partir dali, eu fico condicionado a 3 erros, certo? Se eu errar 3 vezes, eu paro de operar também. Concorda? Por que que eu paro de operar? Porque eu estou começando a comprometer o meu lucro. Ainda não perdi dinheiro, mas comprometi muito o meu lucro. Então eu paro e saco o dinheiro. Vou parar de operar? Posso parar um pouquinho e voltar se eu fiz um dinheiro legal. Se eu não fiz, eu paro. É do meu gerenciamento, de quanto eu tenho de dinheiro. Então, tipo, parar ou não parar, vocês têm que ter esse discernimento. Por que que eu cobro que vocês parem com 2 agora de início? Porque se eu falo assim, não, para só se quiser, depois volta. Vocês vão continuar quebrando banca, porque vocês são teimosos, vocês vão tomar 2 lojas, vai tomar um café, vai voltar, botando a banca inteira e querendo quebrar. Então, a gente, de início, até você ter uma consistência, até você entender o seu operacional e definir o seu operacional, você para no 2. Daqui a pouco você vai se acertar. É igual a planilha com os soros e soros inverso. Quantas pessoas já vieram falar comigo? Eu já falei, ó, os soros é essa regra geral, mas você vai adaptar para você de acordo com o que você entender do teu operacional. Então, em 5 entradas, qual é a tua assertividade? De 3, na quarta você bota soros, na terceira você bota soros inverso, que é onde você geralmente erra. Carrega 2 soros cheios na primeira e segunda, que você acerta sempre. Passou dessa outra de soros coisa, faz mais uma de soros inverso e a última você faz soro cheio. Que aí você já passou por 2, já está tranquilo, já fez um valor legal, já posso operar soro cheio, que se eu perder, eu não perco tanto. Então vocês vão começar a trabalhar. É igual você comprar um terno, comprar um vestido de festa. Eu te vendo o terno, te vendo o vestido de festa, mas você não tem que ir no alfaiate para ajustar. É a mesma coisa, você vai precisar ajustar. De acordo com o quê? Com o teu conhecimento. Então não dá para a gente generalizar e falar, a limitação em 3 vai ser sempre isso. Não, o descanso vai ser. Não. Você vai ter referências, você vai saber identificar os momentos de entrar na vela, como você entra na vela, o gatilho, aí sim, os gatilhos para entrar naquela vela, que você já sabe que vai ter que entrar, e aí você opera. Gatilho é quando você sabe que vai ter que entrar, mas você não sabe como você vai entrar. O pessoal vem pedindo, me dá um gatilho para entrar no fluxo de continuidade. Não tem gatilho, velho. É aparecer um padrão. E quando que eu vou operar? Quando eu tiver que operar no padrão. Vela de força, como que eu opero? 2 segundos antes dela finalizar, se ela virar uma vela de força, para a próxima vela. Descanso, como que eu opero? Forma tal, L3, forma tal. Quando começar lá, que chegar no final de movimento, vai fazer lá uma vela de exaustão. Quando que eu opero? Não opero. Ah, fez uma take. Porra, então se fez uma take, não é exaustão, eu posso operar. Beleza, volta pro time. Então, as paradas, do jeito que eu estou montando o aprendizado para vocês, ele vai ser um aprendizado que vocês, de início, vocês fizeram o básico, depois vocês vão aprender a entrar. Depois que vocês aprenderem a entrar, que é o que vocês estão fazendo agora, vocês estão aprendendo a entrar no fluxo. A gente vai trabalhar os padrões. Então, você vai ver locais que, tipo assim, opa, nesse momento aqui eu não opero, para eu não perder dinheiro, para eu não tomar loss. Aqui eu É opero só agora. ter, Renato. No final, rapidinho, só para concluir, e aí depois eu vou mostrar o momento para vocês saírem do fluxo.
Opa, o fluxo está acabando, ó, não vou entrar mais. Vou operar um pouquinho diferente, que está para acabar. Opa, não vou operar mais. Opa, parei de operar. E aí você vai entrar no fluxo, vai operar o fluxo sem perder dinheiro e vai sair do fluxo, que é o padrão que vocês querem. Não vai ter perda, vou reduzir perda de vocês. Mas é uma, entendeu? É aos pouquinhos. Se eu jogar tudo, vocês vão bagunçar e não vão conseguir. Pode falar, Beatriz. Então, quando você começar a explicar os padrões, é que a gente também vai começar a entender o porquê de muito loss. Não é isso? Ou tô errado? Tá errado. Já era para você estar entendendo. Sabe qual é o porquê de muito loja de vocês? Não, Que todo mundo Renato, vai parar. não foi nesse sentido, tomei 10 loss, não. Foi igual que Vamos eu te lá, falei, vamos lá, surgiu. Beatriz, vamos lá. Vou falar a mesma coisa que eu falei pro Anderson. O Anderson tá aqui? Cadê? Deixa eu ver aqui. Anderson, se eu tiver falado um A diferente, você pode me corrigir, tá? Beatriz, você só vai parar de tomar loja quando você assumir que você está errando e você entender que você errou e fazer diferente. Não tenta justificar o seu erro. Ah, eu tomei 10 lojas. Não, eu tomei 10 lojas. Ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer desse jeito. Anderson, pode, se quiser liberar a hora de falar, pode falar isso. Eu falei para você, o que que tu fez? Cara, continua insistindo no erro. E aí depois eu fui, dei outro esporro, e aí você decidiu mudar, não é? Porque assim, velho, tipo É assim, verdade. a visão que você tem ainda é a visão de que, não, peraí, é melhor eu fazer isso. Não é, cara, porque se ele fez e não deu dinheiro, tenta mudar, dá chance para você mudar. Então, você só vai decidir, você só vai perceber que você tá tomando muito loja, que você falou aí, você já era para ter percebido isso. Como você vai mudar? Não, Fazendo esse básico. Não adianta eu, você tentar esperar o padrão, só concluir rapidinho. Não adianta você esperar chegar o padrão para você tentar diminuir seu lote. Você tem que diminuir agora, entendeu? quando eu falei com você de tomar muito loss, não foi no sentido de, eu tomo 10 loss. Foi igual hoje, eu tomei esse loss depois de entrar numa vela de força, no movimento tratorado, num fluxo de continuidade. Aí eu fiquei pensando do porquê que eu tomei esse loss. Se a vela era de força. Só que, tipo, o que eu falei é que não é pra gente pensar nisso agora, que essas respostas a gente vai ter quando você começar a aplicar o padrão. Na verdade, você já era para ter essa visão agora. Porque o que você fez, o que induziu, é porque não dá para eu falar assim, ó, Beatriz, você errou aqui, porque eu precisava ver a tua operação. Mas o que provavelmente possa ter acontecido em algum momento, tá? Ou você pegou ela num topo, num fundo, num final de movimento, ou ele estava tratorando antes, ou tinha uma simetria. Então, tipo, se você parar e analisar, tá? O que que eu vou fazer? Tem movimentação, tem simetria, tem padrão. Vou operar, tem padrão? Posso entrar. Nesse padrão tem simetria? Tem. Opa, vai me atrapalhar? Não entra. Tem a Ah, tá. movimentação? Tem. Você tem que fazer essa, entendeu? E aí você bypassou nisso aí. Vou voltar para o Passar. armamento. Vou voltar para o armamento, para minhas aulas de armamento. Eu ensino a pessoa a receber o armamento, municiar para atirar. Então eu falo para a pessoa: você pega o carregador numa mão, vou passar para o Anderson a minha arma. Tiro o carregador, dou o golpe de segurança, abro a arma, passo para o Anderson. O que que o Anderson vai fazer? Ele recebe a arma, dá 2 golpes de segurança, aperta o gatilho e bota o carregador. Beleza. Mas se o Anderson mudar, pega a arma, bota o gatilho, dá o golpe de segurança, bota o carregador, dá o golpe de segurança e atira. O que que ele vai fazer? Sim, Vai dar Pelone. tiro. Entendeu? Então, tipo, é basicamente isso, ô Bia. Se você não fizer o procedimento certinho, alguma coisa vai dar errado. É 100% Entendi. assertivo? Não é 100% assertivo, mas é mais assertivo do que você não fazer. Então, quando você fez isso, provavelmente você não olhou alguma coisa dessa. Ou tinha uma simetria perto, ou estava no Passar. final de movimento, ou a movimentação estava tratorando, mas ela não estava totalmente concisa. Então, tipo, aí você precisa fazer, sabe o quê? Olhar lá e ver de novo. Pô, cara, o que que eu fiz aqui? Ah, isso que é o que é acertar o erro, tá? Não é acertar o erro e falar, eu sou um otário, não. Aceitei o meu erro, errei. Vamos lá naquela movimentação. O que que eu fiz de errado aqui? Ó, eu fiz isso aqui de errado, então eu tenho que prestar atenção para nunca mais eu fazer isso aqui. Ó, eu não olhei a simetria, tinha uma simetria aqui. Então, toda vez eu tenho que fazer de novo qual é a simetria. Você vai errar de novo aquilo? Você vai errar. Mas com as 15 vezes que você fizer aquilo, você vai se tocar e você vai parar de fazer. Mas você só vai perceber que você fez 15 vezes errado quando você aceitar o erro. E não é aceitar o erro para se ver nele.
Não é aceitar o erro para se denegrir, para se humilhar ou para eu tirar onda com a sua cara, não, tá? É para justamente você entender que, ó, eu estou fazendo aqui errado, eu tenho que consertar isso aqui eu estou errando. Olha lá, a mulher brigando. Entendeu? Ah, É eu por isso mesmo, vou. porque eu tenho mania de errar e até de acertar também e ficar calada, sabe, durante as aulas. Mas aí você Uhum. fala que a gente tem que perguntar para a gente Tem que saber, falar aí e eu tô. perguntar, exato, isso. E quando você tem o seu erro, você não precisa vir compartilhar o erro com todo mundo, não. Salva o seu erro e entenda o que que você errou ali. Ah, tive uma dificuldade, professor, olha aqui. Aí a gente mostra o seu erro é aqui, ó. E aí você foca naquilo ali. O que que eu gosto de fazer? Faz duas pastas no seu computador. Todo final de movimentação, todo final de operação, final deu uma entrada, no final da entrada você tira aquele printzinho do gráfico e bota lá. O in numa pasta, log na outra. Isso vai te servir para várias coisas, vai te servir para o emocional. Quando você olhar lá, você vai abrir a pasta do log e vai ver que tem menos do que no in. Para análise, você vai ver que lá no LOS, você vai abrir, você vai tentar descobrir pela movimentação, pelo que aconteceu ali, o que que aconteceu com a vela para você poder consertar. Pro emocional de novo, você vai abrir lá no Lodge lá e você vai ver que tem valores muito grandes, que você consegue fazer valores grandes, que você consegue fazer alavancagem. Então, quer dizer, tudo vai trabalhar ali para o teu bem, para você entender, tá? Você só vai conseguir operar direito quando você se entender. Aliás, todo mundo só vai conseguir operar direito quando se entender, quando entender as entradas, quando entender o que está acontecendo, quando conseguir conversar, quando saber o que está acontecendo com o seu emocional. Para trabalhar o emocional, o que que eu faço? É o mindset, é tentar acalmar vocês, fazer com que vocês se encorajem a fazer as coisas sem medo, convencer vocês que o gerenciamento segura, que o operacional funciona, que vocês só têm que analisar e que vocês têm que aceitar o loss. Não é aceitar o loss, tipo assim, ah, eu posso tomar quando eu quiser. Não, não, tomei, já era, vou para a próxima. Tomei dois? Espera aí, vamos parar. Ah, professor, posso fazer mais de três entradas? Posso, quer dizer, tomar três lotes? Pode, mas de início não. Por que de início não? Porque você tem um caixa muito baixo, um nível de assertividade muito baixo. Você não fez um valor que possa segurar o teu caixa. Uma coisa é eu estar operando com 5, 10, 15 reais, tendo feito 80, 90. Outra coisa é operar com 5, 10, 15 reais só com 25, 30 reais. Então comece a entender isso, comece a se situar, entender a situação de vocês. Aí você começa a aprender. Para operar fluxo não tem Ó, erro, Renato, cara. Oi. sabe qual que é a parada? A parada é o seguinte, outras mentorias não te ensinam a andar sozinho, te ensinam a andar com uma venda na cara. É E é porque difícil desvincular disso. Pra você ter... é porque eu quero você pagando R$ 1.500 todo mês na minha mentoria. Só por isso. Pô, essa é a parada. Entendeu? Só por isso. O problema das outras mentorias é que eles te seguram a você. Você não pode ter muito conteúdo, senão você vai entender e vai sair fora. Aqui eu não quero que vocês saiam fora, eu quero que vocês fiquem no grupo com uma galera que é próspera aqui, que faz dinheiro e me ajuda aqui quando eu preciso. O Marcão é um que tá sempre aí, que opera, faz dinheiro pra caramba. Tem a Dai, que quase nunca dá aqui, mas também sabe operar. Então tem uma galera que já tem experiência, o Alex daqui a pouco. O Alex já opera, já faz dinheiro também, então já é bom, já me dá vários conselhos, já desenrola com a pocket com ele, que eu não conheço. Então, tipo, o índice, a parada é prosperar, velho. E você, vendedores de curso, exatamente. O cara não consegue ganhar dinheiro operando no mercado, ele quer vender curso. Pô, velho, na moral, sejam honestos. Um curso desse aqui, velho, comparando com os outros que vocês fizeram, quanto que vocês acham que eu deveria cobrar? Na honestidade, não é R$ 60. Era bem caro. Principalmente quando eu chego para você e, cara, eu tô na merda. Pera aí, irmão, eu vou parar meu trabalho aqui e vou fazer uma live. Quantas pessoas já viram aí de eu ter que parar? Pô, irmão, pera aí rapidinho que meu comandante tá me chamando, eu já volto. Eu vou desligar o computador rapidinho. Às vezes ele entra na sala do nada e eu tô lá. E tu, pera aí, calma aí. Entendeu? É um comprometimento, velho. Mas por que esse comprometimento? Esse comprometimento, ele é, vamos dizer, como é que eu vou falar? É para uma parada maior, velho, que não entra só em eu ensinar vocês a mexer no gráfico. Eu vou criar pessoas melhores, eu vou fazer com que vocês entendam as coisas melhores e tenham um crescimento melhor. E quando vocês ficarem prósperos e fazerem dinheiro, vocês vão ajudar outras pessoas a fazerem isso. Eu não estou trabalhando só com vocês, eu não estou trabalhando só com o Anderson, estou trabalhando com o Anderson e com os filhos dele. Estou trabalhando com o Alex, estou trabalhando com a família do Alex inteira, porque a família do Alex Então, inteira fica feliz quando faz um dinheiro.
E aqui Olha com o todo mundo é traderzinho aqui, assim. ó. Ah, o mini trader aí, ó. Entendeu? Então a parada, Família fica tipo, feliz, rola até um japa. porra, dinheiro não Professor, paga, velho. Eu vou ser sincero, pode falar. professor, tem como a gente marcar uma aula, tipo, para fazer operacional? Eu Aqui, ó. sempre faço aula de operacional, tá? Mas como que eu gosto de fazer aula de operacional, Alexandre? Eu explico bem para vocês isso aqui. Aí vocês entendem. Quando vocês estão num andamento legal, aí eu pego e opero. Foi o que aconteceu com a aula de fluxo, tá? Porque que acontece? Se eu fizer muito operacional, vocês vão entrar todo dia só para pegar sinal. E vocês não vão focar. Que isso vai, como é que fala? Vai distrair o sentido de vocês. Então, você vai ficar na aula aqui e às vezes vai acontecer que vai ter gente que vai chegar só no final da aula só para pegar sinal, que é o que acontecia muito na 10x. A pessoa chegava no final da aula, pegava o sinal e saía. E você fica focado a passar 5, 6, 7 entradas ali para a pessoa fazer alguma coisa, que você, professor, fica preocupado. E aí você perde a qualidade de análise. Quem fez sala comigo aqui já viu, é difícil pra caramba fazer análise. Às vezes o pessoal pega o sinal e eu não pego nada. E aconteceu, da galera fazer dinheiro e não fazer nada, porque eu tô tão preocupado falando, analisando, que às vezes eu desenho, faço isso, faço aquilo, eu não consigo fazer a entrada. Na 10x era assim, eu fazia 3, 4 entradas, mas eu jogava 10, 12 entradas lá, o pessoal fazia, o pessoal às vezes nem pegava. O operacional aqui é a mesma coisa. Só que para a gente fazer um operacional que seja útil, eu dependo de muita coisa. Por exemplo, eu estou passando um operacional de fluxo e continuidade. Hoje aqui, foi um operacional de fluxo com sanidade, porque eu estava mostrando o gráfico e estava falando toda hora das entradas. Então, tipo, subentendido, quem pegou ali o bizu e começou a ouvir a aula e operar, estava fazendo o operacional. Mas eu não fico batendo na tecla. Isso é um. Vocês ficam independentes. Você não fica dependendo de eu, vou abrir o gráfico. Ó, peraí, estou vendo essa vela aqui, ela vai subir, pau, pau. Não. A gente faz uma sala de sinal aos sábados, também não é todo sábado, que é o Corujão, que começa às 10 e pouca da noite, e a gente faz umas entradas ali, mas é tipo assim, é um encontro, é uma festa, é uma confraternização. Não tem operacional, não tem matéria, a gente opera, bate papo, eu explico algumas entradas, o Marcão entra, explica alguma coisa, para a gente fazer um dinheirinho e se confraternizar. Mas não tem, vou jogar no Telegram, tá? Mas ele não tem um link com o curso, vamos dizer assim. Então ele é diferenciado. Mas quando eu vejo, tipo, fechei a matéria, vamos dizer assim, vou passar segunda-feira o fluxo de continuidade. Desculpa, a vela de força. Quarta-feira faço o mindset de matemática. Aí, se estiver legal, na sexta-feira a gente vai fazer uma aula operando. Galera, vamos pegar tudo aquilo e vamos tentar operar na sexta-feira? Só que aí, quando chega na sexta-feira, Alexandre, se eu chego lá e não tem a movimentação tratorada, tá só explodindo, aí eu não consigo passar aquele operacional para vocês. A gente fica enrolado, entendeu? Então, a gente Entendi, depende do entendi. mercado. Só que se eu chegar igual hoje, a aula rolou e eu estou passando as dicas e você está se tocando. Peraí, olha, tá vendo? Aí ele falou para entrar no fluxo. Entra aqui, faz assim. Quantas vezes eu mostrei o gráfico? Marcão é aluno também? Ó? Foi. Marcão é. Quantas vezes eu falei aqui para a galera, ó, olha o fluxo, pega o fluxo, olha aqui, não sei o quê. E aí, se você está operando aquele fluxo ali, você já tinha feito várias boas entradas. Isso gera o quê? Independência. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Para finalizar, pessoal, cara, vê o que que houve aí, cara. Oh, meu Deus. Sou aluno igual todos vocês. Estamos na aula do Oi? mestre aí, aprendendo. É isso aí, é. Vamos lá. A bebê tá com conjuntivite, tá chorando pra cacete aqui, né? Vamos lá. Só para finalizar aqui, galera, que vai dar 11 horas já. É, A dica de hoje. Trabalhem o cérebro para que vocês façam menos coisas possíveis para vocês poderem ter um rendimento maior. Então, na hora que estiver operando, automatize o máximo possível. A gente já está fazendo o mais fácil, eu não preciso saber para que lado eu vou, já sei que é um lado único. Qual lado que eu vou? O lado da tendência. A gente não precisa saber que tipo de movimentação eu vou fazer, porque a gente só vai operar em um tipo de movimentação. A gente já sabe que a gente vai parar se tiver simetrias que são contrárias e vai continuar se tiver simetrias que são favoráveis. E se não tiver simetria nenhuma, a gente pode continuar. Então, eu já tenho um operacional escrito. É só eu olhar, ver o que que tem e cumprir. Como eu vou ver o que que tem?
o pódiozinho. Movimentação está atendendo? Simetria está atendendo? Padrão está atendendo? Beleza. Vou operar. Tem padrão? Iniciei. Tem simetria? Tem. Me ajuda? Opero. Me atrapalha? Não opero. Tem movimentação? Tem. Posso operar. Façam sempre essa pergunta quando vocês forem dar. Faz um desenhozinho de um pódio e bota na frente da tela ali que vocês vão ficar vendo sempre e vão se lembrar disso. E aí não erra mais. É muito fácil para fazer isso. E esse é o básico. Cuidem do gerenciamento. Trabalhem parando nos dois erros, porque até então vocês não sabem o gerenciamento ainda. Mas quando vocês souberem o gerenciamento, vocês vão começar a falar. O Marcão tá falando direto de busão sem freio, que é o quê, cara? Tá descendo lá, velho. Então, ó, manda ver. Entendeu? Beleza, pessoal? Eu vou precisar sair porque a Luna tá muito enjoada aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha nela, que ela tá com dorzinha no olho, tá com conjuntivite. Eu vou ver o que eu vou ver aqui. Espero que todo mundo tenha entendido, tá? Tenha sido um bom conteúdo. A aula foi mais extensa, eu sei, mas eu precisava passar isso, que eu precisava juntar o mais de 7 e eu precisava pegar os dois e fazer assim, ó, tuf, juntar. Para entender que a parada tem que ser o jeito mais fácil. Parem de criar lá o peru. Parem de pegar o pavão e enfeitar que ele vai virar um peru. Tá bom? E a gente vai se falando. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma observação? Pode fazer, senão vou fechar aqui. E aí a gente se vê segunda-feira. Segunda-feira de volta ao horário normal, tá? 8h, 10h30. Show? E aí segunda a gente vai falar sobre a vela de força. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor. Obrigado aí. Valeu, galera. Boa noite. Até segunda-feira, às 8 e às 10h30. A gente se vê. Corujão, eu não vou estar aqui, tá? Eu vou para casa de uns parentes, mas vamos ver aí. Vamos ver. Se tiver tranquilo, eu vou dar uma olhada, vou ver se eu olhar para o computador. Se tiver tranquilo, a gente faz alguma coisinha, tá? Só não posso garantir para vocês, beleza? Tenham todos uma boa noite e até a próxima aí. Valeu. Valeu, valeu, boa noite. Valeu.